Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar o segundo tópico da nossa live com o professor Abimael, do site Abvisual, e hoje nós vamos falar a respeito do pré-escolar, como você colocar o plano da salvação na vidinha deles. E eu quero aqui chamar, então, nosso amigo, companheiro, professor Abimael. Olá, olá Sara, olá irmãos e irmãs, Olá, tudo bem? tudo jóia? Vamos então falar hoje do nosso segundo tópico. Estou ansiosa para ouvir, curiosa também para conhecer os materiais aí que você vai apresentar para nós. Lembrando o pessoal que está entrando aí agora, nós temos um link aqui que está especificado sobre o site do Abvisual para que vocês entrem lá e olhem todo o material, queridos, que tem para todas as faixas etárias. Então agora eu vou deixar com o Abimael, para ele nos dar aí algumas instruções de como falar sobre o plano da salvação para pré-escolares. É com você, Abimael. Então, gente, no nosso segundo tópico estamos ah, trazendo sugestões práticas, ou uma especificamente, de como abordar a mensagem da salvação para as crianças maternais e pré-escolares. A primeira dúvida da maioria dos pais e professores de crianças nessa faixa etária é se uma criança que está chegando aos 4 anos, ou 3 anos e pouco, 4 anos, 5 anos, pode ter uma experiência de salvação completa, integral, real, tanto quanto um adulto. Bom, a gente não pode deixar de mencionar uma frase do príncipe dos pregadores, Spurgeon. Foi um pregador famoso no passado e escritor. E ele escreveu um livro sobre evangelismo e ensino de crianças. E uma das coisas que ele mencionou foi que uma criança devidamente ensinada, de forma apropriada para a faixa etária dela, pode ter uma experiência de salvação ainda muito cedo em sua vida, tão completa ou tão real quanto qualquer adulto. Então, o desafio aí está em, primeiro, saber o que ensinar e como adaptar a linguagem apropriada para essa criança. O grande desafio é que a criança, quanto menor a sua faixa etária, a sua idade, menos conceitos pré-estabelecidos ela tem. Ela já pode até saber responder algumas perguntinhas de cor e já ter alguns princípios, alguns preceitos bíblicos memorizados, mas também compreendidos. E a verdade é que o caminho da salvação, o plano da salvação, é algo, na sua base, tão simples e tão elementar, que o indivíduo, muito cedo na sua vida, toma a consciência, primeiro, de que de que existe uma relação que está errada na sua vida, tem alguma coisa em descompasso. Porque uma criança com 4 anos já percebe claramente que ela não consegue corresponder nem mesmo ao seu anseio de fazer a coisa que ela já sabe que é certa ou deixar de fazer a coisa que é errada. Uma criança de 3 anos e pouco, se você conversar com ela sobre aquele erro que ela persiste em cometer, aquelas mentiras, aquelas desculpas esfarrapadas ou as reincidências nos erros dela, e ela diz, eu não consigo. Eu lembro do meu filho com 3 anos, estava relembrando uma conversa recentemente, na ocasião do casamento dele, de uma dificuldade que ele tinha, e um dia, então, depois de muita luta, aquelas conversas difíceis no quarto, e eu dizendo, você lembra quando você tinha 3 anos, você gritando em cima da cama? Eu digo, meu filho, o papai vai ter que disciplinar você, eu já não aguento mais a gente tratar desse mesmo assunto de novo, pare de fazer isso, o papai sofre com isso, a mamãe sofre, você sofre, tá ruim para todo mundo, por que você não para com isso? Desespero de pai que não sabia mais o que fazer com o pecado do filho, não é? E então eles pulando em cima da cama e gritando, eu não consigo, não consigo, não consigo. Não é?
E eu, filho, por favor, pare, Tadinho. pare agora. E ele gritava, não consigo, não consigo. Foi o dia que, depois de se acalmar, ele realmente, sentado na cama, disse, meu filho, você sabe por que você não consegue? Porque você é pecador. Você não consegue porque você não tem em você mesmo o poder de vencer o seu pecado, a sua natureza pecaminosa. Você herdou isso do papai. Você herdou isso no seu coração, na sua alma. Você nasceu pecador. Você nasceu com o desejo de fazer as coisas erradas e a incapacidade de parar de fazer. E ele, pai, por que eu nasci assim? Eu, não foi só você, meu filho. Todos nós somos pecadores. E então, naquele dia, apresentei a mensagem da salvação mais uma vez, da melhor forma que eu podia. E mais uma vez, o meu filho, quando eu cheguei ao ponto, meu filho quer receber o Senhor Jesus para ele limpar o seu coração e entrar na sua vida e você agora conseguir vencer o seu pecado com a ajuda de Deus. Ele respondeu muito sinceramente: não. E outra vez mais, cada vez que eu chegava nesse ponto, conseguia apresentar um ponto da mensagem da salvação, ele respondia não. E desde o dia que nasceu até perto dos 4 anos, essa era a resposta dele. E a gente se perguntava, quando vai chegar esse dia? Quando isso vai, Deus vai trabalhar no coraçãozinho? Nós sabemos que quem convence uma pessoa em qualquer fase da vida é o Espírito Santo. Jesus disse, eu vou deixar o Espírito com vocês, vocês não vão ficar sozinhos, não vou deixar vocês órfãos. Ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo, não é? A natureza pecaminosa precisa ser assumida. Eu sou pecador. Precisa ter esse convencimento. E quem faz isso é o Espírito Santo. Mas isso não tira dos pais a responsabilidade de ensinar, de mostrar o que a Bíblia diz. Não é a opinião do papai, não é a opinião da mamãe. É o que Deus diz a respeito de mim e de você. Mas antes de falar do pecado, nós apresentamos o amor de Deus. Nós, então, para facilitar essa comunicação com a criança pré-escolar e maternal, que ainda está interessada por histórias, por personagens, por narração, por acontecimentos, por sentimentos, emoções, uma série dos eventos de uma narração, e não se interessa muito por conceitos ou princípios, ela vai entender os conceitos e princípios dentro do contexto de uma narração. Então, nós criamos os personagens, a turminha da Ave Visual, que agora está mais conhecida no YouTube, nos nossos vídeos, como AB Kids. Então, nós criamos a AME para apresentar a pessoa de Deus, o propósito perfeito de Deus, o Deus Criador que nos ama de tal maneira, tanto que nem tem uma palavra para dizer o tanto, e então falamos do propósito e amor de Deus e criamos a AME. Espero que a gente ainda possa falar nos próximos minutos, trocar uma ideia com a AME pessoalmente. Ai, vou amar. Então vamos fazer a transição, depois de apresentar Deus, o seu amor, o seu propósito, vamos apresentar uma outra criança. Aquele menininho que é bondoso, carinhoso, que quer agradar papai e mamãe, quer obedecer à professora, não quer desobedecer à vovó e nem fazer birra, não quer contar histórias inventadas, mas não consegue fazer a coisa certa porque ele é pecador. E então eu pensei em um nome que tem a ver com o ensino principal de cada personagem. A Amy fala de amor. E o Adam, será que o Adam já está aí para nos dizer por que o nome dele é Adam? Ele disse que ia aparecer. Você acha que ele vai aparecer? Vamos lá. Ai, que lindo! Oi, gente. Tudo bem com vocês? Oi! Oi, Tudo Adam. bem, Adam? Tudo bem. Como é que está indo o vídeo? Está ótimo. Estou amando tudo, Adam. Eu estava assistindo aqui também. Eu fiquei sabendo que vocês queriam falar comigo. Sim! Isso! Então, eu estava contando aqui para a Sara que o seu nome é Adam.
E esse nome, por que mesmo esse nome bonitinho? Acho que ele tem um significado também, não é? Tem a ver com o quê, Adam? Então, Abimael, o meu nome veio do primeiro homem pecador, Adão. Por isso, Adam. E dentro das historinhas da AB Visual, eu ensino as crianças a reconhecerem esse problemão que todos nós enfrentamos, o pecado. Muito Que bom. E então, legal! Adam, você já reconheceu que é pecador, assim como todas as pessoas, e você já ficou muito triste porque não conseguia vencer o pecado, mas agora você me contou que você já consegue. O que foi que mudou mesmo que agora você consegue, Adam? Então, tio Abi, a coisa primordial para mim conseguir vencer esse pecado foi aceitar o Jesus no meu coração. Sem ele é impossível vencê-lo. Olha só, ele aprendeu umas palavras difíceis. Eu vejo que o Adam já está assistindo a umas boas aulas na escola dominical e a mãe dele está ensinando o vocabulário direitinho. Primordial, principal, o mais importante. Muito bom, Adam. Eu vi também que no YouTube você gravou música. Você vai gravar outros vídeos lá com a turminha da Visual? Sim, tio Abi, a gente pretende gravar um pouquinho cada amiguinho da AB Kids. Então, eu gravei a letra C e provavelmente eu vou gravar alguma letra que está por vir. Mas a gente vai ficar revezando para Ótimo! todo mundo Então, aparecer. o ABC da Bíblia que nós mencionamos. Isso, então, vocês estão gravando o ABC da Bíblia, não é? Que foi o tema Exatamente. da parte anterior da nossa live. Mas nós temos uma outra amiguinha, a Ami. Ela está pronta aí para falar também? Está aí pertinho de você? Então, tio Abi, ela veio falar comigo e me disse que ela tinha que fazer lição de casa e por isso ela não ia conseguir comparecer hoje. Ah, tá. Mas não, então fica para a próxima. Mas eu fico muito feliz que você conseguiu esperar e agora eu sei que você também tem lição de casa. Muito obrigado, Adam, pela sua participação. Você é uma simpatia de Adam. Tchau, Abimel. Tchau, Sara. Tchau, lindo! Tchau, tchau. Muito bom. Olha só, Que Sara. gracinha! Ai, eu adorei! Então, o Adam, então, sabe esse versículo, esse é o versículo predileto do Adam. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós vamos mostrar para a criança que ela é pecadora não porque ela faz coisas erradas, mas ela faz coisas erradas porque ela é pecadora e não consegue resolver esse problema. Mas então, não vamos deixar a criança, uma vez que ela se convenceu do seu pecado, a gente não deixa ela desesperada. E agora, quem poderá me defender? Não, a gente já vai apresentar a próxima criança da turminha AB Kids, que é a Cris. E a Cris fala de Cristo. E a Cris, ela é a típica menina latina que conhece Deus, mesmo sendo católica, evangélico. Toda criança aqui no Brasil e na América Latina tem essa noção de um Deus criador, santo, puro e perfeito, que nunca pecou, um Deus que deseja que todos possamos ir morar lá no céu com ele um dia. Todo mundo sabe que faz coisa errada e que desobedece, não é? Mas a Cris sabe como Deus resolveu esse problema para nós. A Cris sabe que Deus nos ama tanto que ele mandou o filho dele como um bebê para crescer sem pecado e um dia lá na cruz morrer e derramar todo o seu sangue para nos limpar dos nossos pecados. E a Cris sabe esse versículo de cor que ajuda a compreender por que Jesus veio, o que ele veio fazer e toda a sua obra perfeita. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. A Cris entendeu que, desse jeito, Deus resolveu esse problemão para nós. Amém. Então, e a Cris também entendeu que não é ficar tentando ser bonzinho para talvez ser salvo. Se Deus me ajudar, eu consigo ser salvo porque eu vou ser bonzinho. Não,
É porque Deus mandou o seu Filho perfeito, que foi perfeito e nunca pecou, é perfeito, morreu, derramou seu sangue perfeito e ressuscitou para garantir que nós podemos viver uma vida limpa do pecado. Mas, quando a gente fala de vida limpa do pecado, a gente apresenta o próximo personagem, que é o Salvinho. Ao invés de falar do coração limpo e como receber Jesus, a gente apresenta o Salvinho, que é um menino que entendeu sobre o amor de Deus, entendeu que ele não pode desfrutar do amor de Deus porque é pecador, ele entendeu como Deus demonstrou o seu amor mandando Jesus, que Jesus já resolveu esse problema para nós, só que o Salvinho, ele agora, não é só o nome dele que é Salvinho, ele é salvo mesmo porque ele recebeu Jesus. Ele entendeu que não é só saber, que a Bíblia não diz, saiba do Senhor Jesus e serás salvo. Não, é crer no Senhor Jesus e serás salvo. Mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome. E o Salvinho então fez essa oração, Senhor Jesus, eu quero receber Jesus porque eu creio que ele morreu e ressuscitou pelos meus pecados. Obrigado, Jesus, por vir morar na minha vida e limpar o meu coração, em nome de Jesus. Amém. E a partir desse dia, o Salvinho sabe que ele se tornou um filho de Deus. E agora, ele é como a Vivi, a outra coleguinha nossa que está aqui no Vira e Revira da Salvação. Ela está por último, não porque ela é a menos importante, mas porque ela está crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e só cresce na graça e no conhecimento do Senhor quem já entendeu o amor de Deus, quem é Deus, percebeu que não pode agradar a Deus, que deseja ir para o céu, mas sabe que não pode ir com seu coração pecaminoso, que já confessou para Deus que é pecador, creu em Jesus, recebendo como Salvador, e agora sim, como a Vivi, está vivendo uma nova vida. E assim, a Vivi é essa menininha que está querendo todos os dias falar com Deus, conversar sobre tudo que acontece na vida dela, pedir ajuda quando as coisas estão difíceis, compreender versículos da Bíblia e colocar em prática coisas que ainda são difíceis para ela, mas ela quer conhecer tudo sobre Deus. Está sempre perguntando, mãe, tal coisa. Mãe, em um versículo que fala tal coisa. Mãe, tal coisa é assim, assim? Vovó não sei o quê. Tia não sei o quê. Está sempre perguntando e querendo memorizar versículos da Bíblia. Tia Sara, essa é a Vivi e essa é a mensagem da salvação. Só que para crescer como a Vivi, tem que nascer na família de Deus, como filho de Deus, como o Salvinho fez. E para isso tem que dizer, Senhor Jesus, eu quero te receber como meu Salvador, porque eu creio como a Vivi, como a Cris, creio em Cristo. E porque eu reconheço que eu sou pecador, ou que eu sou pecadora, como Adam. Mas obrigado, Deus, que o Senhor me ama tanto, tanto, assim como ama a Ame e ama a cada pessoa do mundo. E eu quero ter um relacionamento com o Senhor, viver pertinho do Senhor cada dia e desfrutar do teu amor, que me ama tanto, tanto, que nem tem uma palavra para dizer o tanto. Ah, que lindo! É um método para virar e desvirar, repassar, vez após vez, contar e recontar, até que chegue o dia, como chegou o dia, quando meu filho chegou para a mãe, quando mais uma vez estava lá passando e repassando a mensagem da salvação, e a mãe perguntou, filho, você quer receber o Senhor Jesus? E ele disse, quero. Por que você quer receber o Senhor Jesus? Porque eu sou pecador. Mas você já sabia que era pecador antes e você respondia não. Por que você está dizendo sim agora? Porque eu quero Jesus na minha vida. E ele não tinha feito 4 anos ainda. Teve uma conversão verdadeira e está dando testemunho dessa salvação até hoje. Eu sei que você já teve essa experiência, Sara, de levar muitas crianças ainda muito pequenas aos pés do Senhor. É especial, não é? Muito, muito. Nossa, estou muito feliz. E esse Vira, Revira que chama?
É o vira e revira da mensagem da salvação. Nós temos assim para os menorzinhos, com a turminha AB Kids. Nós temos só com as cores da mensagem da salvação, sem letras e sem figuras. E nós temos em vários outros formatos. Deixa eu ver. Temos o livrinho do Plano Perfeito. É a mesma proposta, só para ser lido e relido. Às vezes, para colocar na mão da criança, esse aqui é mais fácil. Ele é feito em feltro, costurado, babável, lavável, reutilizável. Mas, para que pareça mais surpresa, e essa coisa do virou, desvirou, não é? E quem vem lá, e quem é esse, e o que ele diz, qual é o versículo que ele sabe de cor, o que ele entendeu, o que ele fala, tudo mais, né? A turminha da AB Kids. Bonitinho. O vira-revira achei bem interessante para o professor. Desculpa, pode falar. É que já está um pouco longo, mas é que é um assunto tão importante, tão necessário. Nenhum outro assunto bíblico vai gerar frutos, vai criar vida na vida da criança, se ela, primeiramente, não for salva, não tiver uma experiência de conversão. Ela está aprendendo, ela está sendo construído um conhecimento, mas só vai colocar em prática se ela tiver a experiência de salvação. Desculpa, você estava falando. Verdade. Imagina, eu só estava comentando sobre o vira-revira para o professor, é interessante, porque cria uma expectativa, né? Como você disse, a expectativa do o que vem agora. Isso. Daí o fato de virar, a criança cria aquela curiosidade, mas como é que está virando? Como, né? Então, eu acho bacana isso para o professor usar na sua escola bíblica, né? Na igreja, achei muito, muito, muito interessante. Perfeito. Não só em casa, mas essa questão da escola, porque toda aula bíblica, mesmo que seja para o crescimento espiritual, uma lição de crescimento, sempre tem aquela criança que você não sabe se ela é convertida, ou até sabe, ela não é convertida. E você sabe, então, que ela primeiro precisa entender até chegar ao ponto de uma decisão para, então, crescer espiritualmente. Muito bom, muito bem lembrado. Muito bom. É isso aí. Estamos chegando ao final, pessoal, desse segundo tópico, agradecendo já o professor Abimael de estar aqui conosco, dando essa aula maravilhosa, e eu espero muito que vocês estejam gostando, mas não perca o terceiro tópico, que nós vamos falar sobre crescimento espiritual. Isso é muito importante também para você passar para a sua criança o que é e como falar sobre o crescimento espiritual. Não perca, pessoal. Um grande beijo no seu coração. Fique com Jesus.